Nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre 4 ações que são muito, mas muito baratas de acordo com a minha estratégia de investimentos e que além disso vão pagar dividendos agora em abril. E já te adianto que uma delas é a quinta ação mais barata da bolsa, que atualmente é vendida a 20% do seu lucro operacional dos últimos 12 meses. Mas a primeira que eu quero citar aqui é a ação de código UNIP6, as ações da empresa Unipar. A Unipar é uma empresa do setor químico e petroquímico que atua aí com 3 fábricas, sendo 2 no Brasil e uma na Argentina. E se destaca como sendo a maior produtora de cloro soda da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC. Tem uma estrutura robusta, na qual a Hold é um guarda-chuva para outras 13 empresas e que não vem enfrentando bons resultados, pelo menos não em termos das suas ações, né? Nos últimos 6 meses elas caem cerca de 15%, no último ano a queda é de cerca de 10%, enquanto o Ibovespa sobe quase 30%. Mas se você tirar o zoom, foi um bom negócio investir em Unipar lá atrás, em 5 anos ela cresceu mais de 200%, inclusive ela está barata há muito tempo. Nossos primeiros clientes tiveram Unipar, tiveram há bastante tempo atrás e vem carregando um resultado muito bom. Mas a queda recente se dá por uma crise mais recente no seu setor, principalmente por conta de baixos preços de venda de seus produtos e desvalorização cambial na Argentina, que fez o EBITDA cair 70% comparando trimestre com trimestre. Maus resultados que fizeram a BlackRock reduzir participação em Unipar, sendo que 2 semanas antes ela tinha elevado sua participação em Unipar. Mas mesmo com a queda na cotação das ações, a empresa seguiu dando lucro líquido e seguiu distribuindo dividendos. Se você for dar uma olhada no seu histórico de proventos, ela manteve uma consistência nos últimos 5 anos, teve um pagamento bem maior em 21 e 22, quando seus resultados foram melhores, e com essa consistência no pagamento de proventos e alto pagamento nos últimos 3 anos, essa empresa ficou com uma média de 15% de dividend yield nos últimos 3 anos, o que a tornou a 4ª melhor pagadora de dividendos da bolsa. E além disso, a Unipar vai pagar dividendos em abril. Para ser mais exato, vai pagar R$ 1,50 por ação no dia 1º de abril, que pode ser dia da mentira para alguns, mas vai ser o dia do dividendo na conta para outros. Mas bom, né? Se você clicou nesse vídeo, você viu que eu estava falando aqui de 4 ações que eram baratas e queriam pagar dividendos em Brasil, não, em abril. Eu já vou te explicar o que é uma ação barata, mas antes quero te explicar que o Unipar está entre as mais baratas da bolsa por conta do seu earning yield, que no patamar de 17,94% a coloca como a 10ª ação mais barata da bolsa. E aqui o que a gente faz é basicamente montar um ranking com centenas de empresas e ordenar elas pelas de maior para menor earning yield, né? E o que eu olho, né, para cotação da ação. Às vezes tem uma galera que acha que eu tô olhando para cotação e não consegue entender como é que o Unipar, que é cotada a um patamar alto, está barata, né? Quando na real, cotação tanto faz. Qualquer empresa pode manipular a sua cotação. A Unipar hoje, cotada a R$70 por ação, se quisesse virar uma empresa que valesse R$1 por ação, ela multiplicaria por 70 vezes a quantidade de ações. E aí cada acionista passaria a ter 70 vezes mais ações e a cotação passaria a ser R$1. Então, assim, dane-se a cotação. Existem N formas de você determinar o que é uma ação barata e vai depender da sua estratégia escolhida, qual forma que você vai usar. Alguns olham para preço por valor patrimonial, outros olham para preço por lucro, outros investidores tentam projetar o fluxo de caixa que a empresa vai gerar no futuro e trazer esse fluxo a valor presente. E nós aqui no Clube do Valor seguimos uma estratégia quantitativa de investimento em valor, que é investimento em ações baratas, que olha para lucro operacional e divide pelo Total Enterprise Value. Total Enterprise Value, como está na tela, é dívida líquida mais valor de mercado, e essa divisão de lucro operacional por Total Enterprise Value é igual ao Earning Yield. E a gente tem um time aqui super qualificado na nossa gestora aqui do Clube do Valor, em que a gente atende clientes com os nossos serviços de Wealth, que passa aí por cada um desses 5 filtros e chega numa lista de 20 ações extremamente baratas, numa estratégia que faz muito sentido. Se você for pensar, né, como é que o Ibovespa é formado? Ele é formado pelas ações mais líquidas e que tem maior valor de mercado. Como é que o índice de small cap é formado? Por ações que têm uma boa liquidez e um determinado nível de capitalização menor. Como é que o índice de pagadoras de dividendos é determinado? Por empresas que pagaram dividendos nos últimos 36 meses, são líquidas e têm um bom dividend yield. E como é que a nossa carteira é formada? Pelas empresas mais baratas. Acho que faz muito mais sentido entender que as empresas mais baratas em conjunto vão tender a ter um resultado melhor do que a média do mercado, do que o contrário. Não é à toa que nos últimos 20 anos isso foi verdade. Bom, você ficou curioso para conhecer melhor essa estratégia e quiser conhecer outras 10 ações baratas, vou deixar o link para um livro gratuito por hora, né? A gente está distribuindo aqui em alguns vídeos no YouTube para você conhecer melhor sobre a estratégia e conhecer 10 ações baratas nesse mês. Vai ser aqui o primeiro link na descrição, beleza? Dito isso, segunda ação barata que vai pagar dividendos em abril. Ações de código CPFE3, a CPFL Energia, que é uma empresa brasileira de
de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, sendo a segunda maior no país em quantidade de energia vendida, com 14% de participação no mercado nacional, que foi se tornando barata ao longo dos últimos anos. Você pode ver que seu EV/EBITDA ele foi caindo de forma consistente na última década e atualmente o seu earning yield é de 17,85%, que a coloca na 11ª colocação no ranking das ações mais baratas da bolsa. No último ano, a CPFE cresceu em 24%. Nos últimos 5 anos, cresceu em 62%. O Santander anunciou recentemente que acredita que essa é uma boa ação para os próximos meses, graças à geração estável de fluxo de caixa e à diversificação de portfólio. E é uma empresa que tem uma consistência no pagamento de dividendos, um dividend yield atual bem alto, de 8,58%, uma média de dividend yield crescente, nos últimos 3 anos, bem acima da média anterior, e vai pagar dividendos em abril, mais especificamente R$ 2,50 por ação. Aqui no Clube do Valor a gente tem uma estratégia também focada em dividendos, né? Para outro perfil de cliente, para o cara que já está com um patrimônio maior, já quer viver de renda, o cara que prioriza mais dividendos, que é uma estratégia chamada máquina de dividendos. E na máquina de dividendos a CPFE fica na 11ª colocação, ou seja, está muito perto das 10 melhores posicionadas. Antes está aqui a terceira ação barata que vai pagar dividendos em abril. Eu quero falar um pouco dessa estratégia, máquina de dividendos, que tem também um processo claro, com 3 filtros principais, que são estes filtros que estão na tela, que servem com 2 propósitos. O primeiro, focar numa carteira de empresas que pagam dividendos com consistência e estão mais descontadas. E segundo, trazer mais clareza na hora do investidor selecionar as ações que vão estar nessa carteira. E a clareza vem para mim quando você tem uma estratégia clara. Por isso aqui eu falei de 2 das ações mais baratas da bolsa da máquina de dividendos. A máquina de dividendos você pode conhecer também melhor no e-book que eu escrevi sobre, que é o segundo link na descrição. Dito isso, a terceira ação que eu vou citar é uma que vem crescendo aí 16% nos últimos 12 meses, quase dobrou nos últimos 5 anos, que a XP recentemente recomendou compra, e mesmo com a possibilidade de federalização da empresa para pagar uma dívida do governo de Minas com a União, existem outras pessoas confiantes, como o caso do Banco do Brasil, que adicionou essa ação à sua carteira de dividendos recentemente, com um peso de 10% e um dividend yield esperado de 7%. Falando em dividend yield, o dessa empresa aqui é bem consistente. Ela pagou dividendo nos últimos 5 anos, nos últimos anos também trouxe um dividend yield acima de sua média histórica e está na 10ª colocação na máquina de dividendos, sendo que é uma empresa que vai pagar 12 centavos por ação em abril. E assim como ela tem um bom número em termos de dividend yield médio, ela também está muito barata. Seu earning yield está na faixa dos 15,68%. E eu estou falando aqui da CEMIG, que é a terceira ação desse vídeo. Muitos investidores ficam confusos quando entendem que existem diferentes estratégias de investimentos para seguir. Eu levanto muito aqui a bandeira que você tem que ter uma estratégia, né? Porque sem estratégia você não sabe o que está fazendo, você não tem segurança, você tem que se dedicar ainda mais tempo ao mercado financeiro. São coisas que eu vejo que não funcionam para o investidor PFC, para o investidor pessoa física comum. Agora, com estratégia, você passa a ter mais clareza, que está fazendo algo que foi testado no teste do tempo, foi validado e que faça sentido. E quando vira essa chave, a nova dúvida é, porra, e aí, eu foco em ações baratas para comprar ações ou ações focadas em dividendo? Para decidir isso, a gente tem que dar um passo para trás. Primeira pergunta é, quanto você deve investir em ações? O nosso método aqui de gestão de carteiras no Clube do Valor, o método que a gente aplica aqui na gestão da carteira dos nossos clientes de Wealth, é chamado de sistema de alocação estratégica. E a primeira coisa que a gente faz é entender quanto cada pessoa tem de espaço para investir em ações norte-americanas, em fundos imobiliários por longo prazo. Depois de entender isso, a gente tem estratégias claras para selecionar cada tipo de ativo. Na parte de ações, a gente tem 3. Estratégia de momento, ações baratas e ações de dividendos. Sendo que a maior comparação geralmente é entre ações baratas e dividendos. E aí, se eu te mostrar o dividend yield histórico, a máquina de dividendos, você vai ver que teve um dividend yield maior. Ou seja, para quem está vivendo de renda, ela faz mais sentido. Ela gera mais provento. Só que, para o cara que construiu um patrimônio grande de longo prazo, que esse cara tem que maximizar não é os dividendos hoje, e sim o tamanho do seu patrimônio no longo prazo. E olhando para a performance histórica, as ações mais baratas da bolsa cresceram mais do que a máquina de dividendos, embora com mais risco. Dito isso, qual é a melhor? Bom, a melhor é aquela que você tem mais convicção, aquela que você vai tender a seguir por mais tempo, apesar de passar por momentos ruins. E aí, se você ainda não se sente 100% seguro para fazer isso sozinho, para investir por conta própria, ou sente que não tem tempo, porque eu vejo que a galera que nos acompanha aqui no YouTube é uma galera que trabalha pra caramba, tá formando família, tem filhos, ou tá pretendendo ter, tá numa fase de crescimento de receita, né, de renda, e muitas vezes não tem tempo para se dedicar para montar uma boa carteira de investimentos e mais. Se o patrimônio é maior, já passou dos 500 mil, do 1 milhão,
dos 2 milhões, sabe que o custo de errar é muito alto. Você se identificou com tudo isso? Quero te oferecer uma oportunidade para a gente te ajudar a investir melhor, inicialmente de forma gratuita. Como? Com um diagnóstico gratuito da tua carteira. Essa é uma reunião com um especialista em investimentos aqui no Clube do Valor, treinado por mim, em que esse especialista vai entender como é que você está investindo e vai te mostrar o que a gente mudaria se você fosse investir com um sistema de alocação estratégica. Essa reunião ela é gratuita. Gratuita por quê, Ramiro? Se não existe almoço grátis? Porque a gente quer fazer uma amostra de como é que é o nosso serviço, como é que é o nosso nível de atendimento para ti. Para que, se você entender que fez muito sentido, que o diagnóstico foi muito bom, você nos contrate. Totalmente franco aqui. Então, para solicitar esse diagnóstico, essa amostra, vou deixar aqui um link de um rápido formulário para você preencher, que vai estar também esse link na descrição. De novo, se você não tem tempo, já tem um patrimônio maior, é aí sim que você precisa aderir ao diagnóstico. Combinado? Então, enquanto isso, você está aqui a quarta ação barata que vai pagar dividendos em abril, que é uma ação que subiu 22% no último ano, mas nos últimos 5 vem tendo uma performance ruim. Essa é uma empresa que viu seu lucro crescer 60% no terceiro tri de 2023. Olhando para dividendos, é um papel que tem sido extremamente constante no pagamento. Tá com dividend yield acima da média histórica, mas consistente ali na faixa dos 7, 8%. É a 12ª colocada na máquina de dividendos, vai pagar dividendos em abril, tendo 44 centavos por ação. Já tá com um EV/EBITDA baixíssimo, né? Já há alguns anos, tá com earning de quase 20%, é a quinta ação mais barata da bolsa. Eu tô falando aqui da WIS Corretora de Seguros, código WISC3. E aí me conta se você tem alguma dessas ações na carteira e se você quiser aproveitar e pegar uma cópia gratuita do livro revelando 10 ações baratas nesse mês e revelando como funciona a estratégia, vou deixar aqui o link para isso, sendo que aqui vai o link para outras ações baratas que são pouco pesquisadas no mercado. Um abraço e até mais.